Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Lucas Brinatti e tenho uma palavra de fé e esperança para você. Amanhã nós vamos comemorar a festa da Páscoa e estamos meditando durante toda a semana no que é a Páscoa, quando ela começou e foi instituída. Qual é o verdadeiro sentido e o que ela significa para nós hoje? Já vimos que ela significa passagem da escravidão para a liberdade, passagem da morte para a vida. E ela começou lá com o povo de Israel que estava escravo no Egito, e antes da 10ª praga, a morte dos primogênitos, o anjo da morte passou naquele local. Porém, os israelitas que tinham o sangue do cordeiro passado sobre os umbrais das portas, esse anjo, essa morte, não os atingiu. E assim é conosco hoje. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ele que morreu e se sacrificou e derramou o seu sangue em nosso favor. Quem tem o sangue de Jesus no seu coração, quem vive na luz e segue os seus caminhos e os seus mandamentos, não passará pela morte eterna. Nós já vimos que uma semana antes da Páscoa, no domingo anterior, Jesus ele foi aclamado entrando em Jerusalém, montado num burrinho. Vimos também que ele participou da ceia com os seus discípulos, onde o pão que eles comeram representaria o seu corpo, que seria moído naquela cruz. O sangue foi representado pelo suco da videira. E também nós vimos ontem sobre a crucificação de Jesus. Ele que foi crucificado numa cruz, uma coroa de espinhos cravado no seu crânio, foi cuspido, foi humilhado, foi chicoteado. Ele que passou pela mais terrível morte, a morte de cruz. Porém, a sua dor maior não foi essa física, mas sim a separação entre o Filho e o Pai, entre Jesus e Deus, quando foi lançado sobre Jesus todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Para nós termos liberdade e vida hoje, foi lançado sobre Jesus todos os meus e os seus pecados naquela cruz. E naquele momento, Jesus, ele se separou a única vez na história da humanidade do Pai. Eis que o véu do santuário naquele momento da morte se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então Jesus, com a sua morte, ele nos liga novamente a Deus. Você que está me ouvindo nesse momento, você tem acesso a Deus através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai a Deus se não for por meio de Jesus. Você não precisa de um outro sacerdote. Você tem acesso ao Pai. Ore, fale com Deus, leia a palavra, se achegue a Deus através de Jesus. A morte dele não foi em vão. Valorize o sacrifício de Jesus em meu e em seu favor. Entenda o que é a Páscoa. Foi justamente na época da Páscoa que deveria ter um cordeiro, Jesus se fez esse cordeiro. Onde deveria ter o sangue, Jesus derramou o seu sangue. Então, a Páscoa não é coelho, mas é cordeiro. A Páscoa não é chocolate, mas foi o sangue derramado. A Páscoa não é escravidão, mas é liberdade. É vida, vida em abundância e vida eterna, somente
em Jesus Cristo. Comemore amanhã a Páscoa com a sua família, mas lembrando de quem é o verdadeiro significado da Páscoa. É de Jesus. Não se esqueça, não banalize, não menospreze o sacrifício de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.